Boa noite, pessoal. Eu aceitei teu convite. Pronto. Tá me escutando, Elton? Estou escutando bem, e você? Eita, peraí, um minuto. Ajeita aqui. Pronto, agora agora foi. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ué, tu quer começar agora? Quer dar um tempinho? Você é que manda. Tá tudo bem, né? Tá, tudo bem, graças a Deus. Ó, o André, se olha, acabou de entrar aí. E aí, Andrezão? Daiane Terra, acabou de entrar, Daiane. Então, faz o seguinte, vou dar aqui só um minutinho e a gente começa, tá? Rapidinho. Pode entrar. Ei, Boa noite, Nielson. Eita, só gente importante entrando na live, velho. Então, vamos começar, né? vamos à ordem. Vamos pra frente. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Said. Eu sou profissional de educação física. Também sou mestre em ciências fisiológicas. E atualmente eu também estou doutorando também em ciências fisiológicas e eu faço parte do projeto Fisiologia na Veia. Esse projeto ele é da Universidade de Pernambuco e ele tem como coordenador geral o professor Ricardo Freitas. E uma das nossas ações de extensão, porque o nosso projeto é um projeto de extensão, é justamente isso que nós estamos fazendo agora, né? Levar conhecimento acerca da fisiologia do exercício, não só para os graduandos da UPR, né? Mas também para todos os graduandos de educação física, nutrição, fisioterapia aí do nosso Brasil, né? Internacional. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Elton Gondinho, e a gente vai falar um pouquinho sobre a relevância do conhecimento em fisiologia do exercício para o processo de emagrecimento, né? E eu queria que o Elton se apresentasse um pouquinho. Pode falar um pouquinho sobre você, Elton, para a gente? Meu nome é Elton Godinho, como você disse, também sou profissional de educação física, sou formado na Universidade Estadual do Ceará, sou da primeira turma da Universidade Estadual do Ceará, há um tempinho, né? Eu tenho duas especializações, uma especialização em fisiologia e biomecânica do exercício, uma especialização em treinamento de força, a treinamento de força pela UES, que tinha o professor André Acioli como coordenador. Eu, inclusive, o arcabouço sistemático, né, a organização do que viria a ser um livro que eu escrevi sobre a história do fisiculturismo e musculação aqui no estado do Ceará. Ele foi produzido primeiro como um TCC para essa pós. Aí também tem um mestrado em ciências fisiológicas, o mesmo da que você faz na Universidade Estadual do Ceará, e sou doutor em ciências fisiológicas também. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Fisiologia e estou como presidente da Câmara de Saúde do Conselho Regional de Educação Física. E fui fisiculturista, né? Emagreci e engordei um bocadinho também. Tem essa vivência prática também. Perfeito, perfeito. Então é uma honra, Elton. Temos aqui presidente, um dos presidentes do CREF conosco, do nosso estado do Ceará. Então, muito obrigado, Elton, por ter aceitado o convite para a gente estar falando um pouco sobre esse tema. Mas a gente vai, né, para já adentrando no tema, eu queria te fazer uma pergunta, Elton, que eu acho que já para a gente definir logo algumas coisinhas. O que seria, então, emagrecimento, né? Uma definição ali para emagrecimento. Tem diferença para perfil de peso, se é a mesma coisa? Enfim, como é que o conceito foi isso?
Existem várias formas de entender o processo de emagrecimento. Como em qualquer outra área, as pessoas têm uma visão macroscópica do processo, né? Então, se a pessoa está perdendo peso, que é a variável de mais fácil mensuração, a pessoa acha que está emagrecendo. Ao se aprofundar um pouco mais, algumas pessoas entendem a importância da composição corporal. Qual componente daquele meu peso total está reduzindo? Mas mesmo assim, ainda é possível a gente ter uma visão mais aprofundada do processo, entendendo um pouquinho da fisiologia da célula que armazena esse excesso, né, de energia que é o tecido adiposo, a célula adiposa. Entendendo a fisiologia da célula adiposa, a gente vai perceber que ela pode estar, em alguns momentos, mais trófica, mais hipertrofiada, pode ter uma densidade lipídica maior e ela pode ter uma densidade lipídica menor. Mas, pelo menos no passar de um período de 9 anos, se esse emagrecimento for feito como é feito convencionalmente, né, tentando criar um déficit calórico e um aumento do gasto energético, um aumento calórico, ah, você vai ver que a quantidade em si de adipócitos, pelo menos nesse período que a literatura fixa, né, em torno de mais ou menos 9 anos, essa densidade, essa quantidade de adipócitos vai ser a mesma, eles só vão estar menos hipertrofiados, eles vão estar menores, né, mas com a mesma quantidade em número celular, né, densidade celular de adipócitos. Então, é muito importante entender de fisiologia para saber avaliar certos resultados que a gente tem durante esse processo de emagrecimento. Para entender também que, dependendo da estratégia que você utiliza, se é para evitar o emagrecimento, ou se é quando a pessoa já se encontra com sobrepeso, ou no caso mais extremo com obesidade, a gente pode ter um tipo de resultado que não é o esperado e tem explicações que são dentro da fisiologia para isso. Eu queria até dizer, Said, que muitos pesquisadores hoje, não pesquisadores, né, mas vendedores de processos, né, de cursos, eles atribuem a visão fisiológica como uma visão reducionista, o que não é. Não, aliás, sob certo ponto de vista, a gente está vendo os detalhes do processo, são muitos detalhes, mas eles falam de uma forma degradativa, né? Uma visão reducionista do processo. Mas, a exemplo do processo de emagrecimento, do processo de hipertrofia ou do aumento da performance, é necessário ter o conhecimento fisiológico para entender as múltiplas variáveis que podem levar a um resultado ou outro do treinamento. Porque seria esse conhecimento, digamos, que você mencionou cartesiano, que levaria à compreensão do conhecimento de maneira holística, do conhecimento de maneira holística, né? Então nunca é só cartesiano, né? Ali é o entendimento de um processo para entender o todo. E aí, Elton, Isso. só te complementando, né, em relação a essa questão do emagrecimento, porque a gente vê muito aí algumas pessoas propagaram alguns conceitos errados, inclusive esse do emagrecimento. Porque como você falou, e aí te complementando, né, a gente entende o processo de emagrecimento não só a perca de peso na balança, né, o processo de emagrecimento, assim, bem a grosso modo mesmo falando, de uma maneira bem geral, seria basicamente quando o indivíduo ele passa por algumas adaptações fisiológicas, sendo que essas adaptações levam a ele a uma perca, né, uma redução da massa gorda, mas ao mesmo tempo ele consegue uma manutenção da massa magra ou então até um aumento dessa massa magra. Então isso aí seria um processo de emagrecimento, digamos assim, que é diferente do processo da perca de peso. Porque no processo da perca de peso, o indivíduo vai subir na balança e vai perder peso e aí tanto faz se massa magra está indo junto, se massa gorda está indo junto. A questão é perca de peso. Aí entra dois momentos em que a gente pode dar um exemplo acerca disso. Como você mencionou, quando o indivíduo está extremamente obeso,
né, com, sei lá, 100 e poucos quilos na balança, e ele está cursando com algum problema fisiológico aí, com resistência à insulina, com diabetes, e que a perca de peso para esse indivíduo é crucial, não é isso, Elton? Então, talvez para esse indivíduo fosse interessante pensar de fato na perca de peso e reduzir, né, esse peso na balança sem se preocupar ali tanto com a massa magra, porque é a questão de saúde, né, para ele. Ele precisa perder essa quantidade exacerbada de tecido adiposo. Diferentemente, por exemplo, do indivíduo que está só ali com um sobrepesozinho, que está indo para a academia, está buscando reduzir mais essa porcentagem de gordura, né? Modificar a composição corporal dele, e aí a gente fala em emagrecimento. É justamente reduzir mais ainda essa gordura e manter, ao mesmo tempo que a gente mantém essa massa magra. Mas é aí que eu queria te fazer uma segunda pergunta, Wellington. Pensando nisso, então, né, em tudo que a gente está falando aqui, qual é a importância, então, do conhecimento em fisiologia do exercício para o emagrecimento, né, para o profissional que quer prescrever o treinamento físico voltado para o emagrecimento? É de suma importância, até para entender que em alguns processos é muito difícil você conciliar o aumento da massa muscular com a redução do percentual de gordura. Até que os próprios instrumentos mais usuais para aferir o percentual de gordura, eles, como eu mencionei anteriormente, né, eles vêm um tamanho de uma dobra pré-estabelecidas de acordo com determinadas populações. A validação é por outro processo, que é considerado mais direto, né? Esse é um processo duplamente indireto, ou de secação de cadáveres, né? Ou de cadáveres, Cadáveres. ou o uso da piscina para ver a densidade hidrostática, mas também entender que esse método, embora ele possa mostrar essa redução de dobra, ele não diz a celularidade de adipócitos, né? A partir de um certo momento onde eu tive um descontrole dessa celularidade, o processo de emagrecimento ele é bem complexo e ele não vai se restringir só à prática de exercícios. O que a maior parte da literatura aponta é que é muito mais fácil você prevenir o ganho de peso, a obesogênese, por exemplo. Fala, professor Tiago, do que você emagrecer através de exercícios uma pessoa que já está no processo obesogênico, porque uma infiltração de adipócitos, né, que podem, não de adipócitos, né, mas de adipócitos hipertrofiados que soltam grandes placas de gordura que se acumulam na forma de gordura ectópica pelo corpo, principalmente no tecido muscular, eles influenciam nesse processo de remodelamento muscular também. Então, é bem importante prevenir o ganho exacerbado de peso e entender que os nossos instrumentos mais usuais, eles têm muitas limitações. Eles têm muitas limitações para aferir principalmente o emagrecimento. O conhecimento fisiológico vai lhe trazer, por exemplo, a ideia de que num processo de ganho de peso, pré ou já no processo obesogênico, né, ou pré-obesogênico ou no processo obesogênico, dependendo de onde está esse tecido adiposo, se ele é subcutâneo profundo, se ele é subcutâneo superficial, se ele é do tecido adiposo visceral, eu tenho dependendo de sexo, dependendo de idade, eu tenho uma predominância desse adipócito hipertrofiar mediante esse superávit calórico ou dele hiperplasiar, né, dele dividir, por causa de quantidade de pré-adipócitos. E essa divisão, embora ela seja menos prejudicial em relação aos processos inflamatórios, ela aumenta a quantidade de células adiposas que a gente tem no corpo.
que podem Então, a mesma dobra que eu pego, que elas são dobras subcutâneas, né, mas estão pinçando principalmente o tecido subcutâneo superficial, eu posso estar pegando uma dobra menor, mas com mais celularidade. Então, não necessariamente a pessoa emagreceu. O que vai me dizer se ela emagreceu, né, é uma mensuração indireta dessa massa magra, né, para saber se de fato houve um aumento ou não dessa massa magra. Mas é bem indireto mesmo, como você está falando, É, né, Wells? indireto, é bem indireto. Sim, sim. E em relação a isso, então, assim, então, como que esse conhecimento, então, em fisiologia do exercício, é, por meio do profissional de educação física, né, do personal trainer, por exemplo, pode favorecer ele para individualizar o treinamento, para que aí sim esse indivíduo consiga ter um treinamento mais individualizado e, consequentemente, emagrecer. Primeiro a gente vai entender que um corpo ele responde a um processo de treinamento dependendo de uma experiência que ele tem, dependendo da idade que ele tem, do aspecto corporal que ele já tem naquele momento. A fisiologia nos vai dar suporte para individualizar esse treinamento. Eu converso com outros profissionais de educação física, um pouco mais críticos, né? E a gente vê a busca pelo conhecimento que é louvável, mas vem demais aquele conhecimento que você pensa que pode aplicar no dia seguinte. Para ser algo que você possa aplicar no dia seguinte, ele vem num pacote que ele englobaria qualquer pessoa que você fosse atender que, na sua visão, se encaixasse dentro daquela proposta, daquele pacote que está sendo vendido. O grande problema é que esse pacote dificilmente vai servir para todo mundo se você não tiver uma base fisiológica sólida para avaliar as características fisiológicas que aquela pessoa tem em determinados períodos da vida, de acordo com o sexo que a pessoa tem, de acordo com o tempo, a experiência ao exercício que ela tem. Existem discussões muito superficiais na nossa área sobre o emagrecimento através do exercício de força, do HIIT ou do exercício contínuo, não entendendo que cada uma dessas ferramentas elas podem ser mais eficazes em determinado momento do programa de treinamento daquela pessoa. Se eu tenho uma pessoa que nunca fez exercício contínuo e eu estou pensando num estresse metabólico grande que faça ela ter adaptações estruturais, ela tem um gasto energético alto. A pessoa nunca fez o exercício. É marombeiro, mas está acima do peso, nunca fez aquele exercício. Imagina o desgaste que traz aquele tipo de exercício, isso falando só metabolicamente, né? Tem vários outros aspectos que devem ser considerados, como algumas alterações estruturais na pessoa que está obesa, como o pé chato, por exemplo, que pode ser um impeditivo, né, para trabalhos muito cíclicos, repetitivos, contínuos, né? Mas considerando só esse aspecto metabólico, né? Pensa o estresse que ocorre numa simples mudança de treinamento. Aí o cara diz, não, mas eu vi um cara no Instagram dizendo que exercício aeróbico engorda. Olha a importância da fisiologia, Said. Por que que os caras interpretaram que que o exercício aeróbico engordava? Porque em uma das adaptações ao treino aeróbico, uma das fontes energéticas utilizadas são moléculas de lipídio intramusculares. Você pode usar como fonte energética para fazer um exercício, ou no dia a dia mesmo, né? Só vai mudar o percentual de cada uma dessas fontes energéticas, glicose circulante, glicogênio muscular, ácidos graxos circulantes, ou o próprio tecido adiposo intramuscular. E uma das adaptações ao exercício prolongado é você ter grânulos de adipócitos, não de adipócitos, né? Grânulos de triacilgliceróis dentro do músculo para ficar próximo à mitocôndria e poder ser utilizado de forma mais fácil como reserva energética. Aí, ao ver
esse aumento dessa gordura intramuscular, um gênio interpretando um artigo disse que a pessoa engordava fazendo exercício aeróbico. É um dos exemplos da importância de entender um pouquinho de fisiologia, né? Sim. Para você Para não ser falar mais uma assertivo. profundidade dessa, né? Mas é como tu falou também, Welton, né? Tipo, tem muitas essas discussões mesmo, nas redes sociais principalmente, né? O que é melhor para o emagrecimento? Se é treinamento de força, se é treinamento aeróbico. Mas a gente acabou de falar que o emagrecimento é justamente a manutenção da massa magra. Se é a manutenção da massa magra, então óbvio que um treinamento contra a resistência, um treinamento de força, poderia estar entrando aí, né? Porque eu Sim, com preciso dessa certeza. manutenção e desse aumento. E se eu quero melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, ao mesmo tempo mobilizar mais calorias, aumento da biogênese mitocondrial também, para melhorar o recrutamento e produção, né, dessa energia para esse indivíduo, eu penso no treinamento aeróbico também, né? Então, talvez não seja um melhor, né? Talvez seja interessante usar todas as possibilidades possíveis para levar esse nível de emagrecimento, não é isso, Elton? Isso. E também entender, Said, que esse um melhor, ele é um melhor durante um certo momento. É por isso que é tão importante você organizar um treinamento e pensar em variáveis que você pode utilizar, mobilizar durante esse período de treino, né? Alguns consensos que já são bem estabelecidos são, por exemplo, do tipo de exercício pré-cirurgia bariátrica e pós-cirurgia bariátrica, né? Aí eles fazem alternância entre os exercícios de força e os exercícios aeróbicos, cada qual com sua finalidade. Por exemplo, pré-cirurgia, você tem que fazer alguns exercícios aeróbicos para contribuir no gasto energético total, porque você tem que chegar num peso X para fazer a cirurgia, para fortalecer a respiração também, porque um obeso, principalmente aqueles obesos que têm um formato mais conoide, né, que tem um formato de maçã androgênico, eles têm uma compressão muito grande nesse aparelho respiratório, tanto que tem a apneia do sono, roncam muito, né, e pequenos esforços aeróbicos podem fazer com que a pessoa fique ofegante, não por causa da baixa quantidade de oxigênio ou da distribuição desse oxigênio pelo tecido, mas pela simples dificuldade de captação mesmo de oxigênio, pela compressão do pulmão, né, que a caixa torácica precisa expandir. Então, tem o uso desse exercício aeróbico um pouco antes da cirurgia, um pouco depois, para a pessoa voltar a se condicionar, para depois utilizar o que você está falando, a ideia que você está tendo, que é o treinamento de força para ganhar massa muscular, ter um corpo com possibilidade de mais mobilidade também. Então, é o tempo, o momento onde você aplica cada um desses. E são duas ferramentas que são muito úteis, cada qual com seu benefício, né, com a adaptação que aquele exercício gera, mas as duas são muito úteis. Eu não entendo a necessidade de se desfazer de uma se é algo que você pode utilizar, né? A menos, obviamente, né, que exista algum tipo de restrição para utilizar em determinados momentos. Essa restrição também depende do momento em que aquela ferramenta está sendo utilizada. Isso. Aí a gente está falando de individualização, né, do treinamento, que é Individualização justamente do treino. que é justamente o que tu falou no comecinho da live. Porque eu penso assim, Elton, que as diretrizes, né, elas estão aí para que a gente se baseie nelas. Não para que a gente pegue ela e já saia aplicando, né, de maneira reprodutiva em cada um desses indivíduos. Porque é como você falou, ou a gente vai estar subestimando a capacidade desses indivíduos quando a gente só replica essas diretrizes, né? Ou então a gente pode estar superestimando. Os dois cenários são totalmente ruins, né? E a probabilidade de que a gente faça isso nesses dois cenários é muito maior. Então, de fato, ter esse conhecimento da fisiologia do exercício faz a gente interpretar o que aquela diretriz nos está orientando para que a gente consiga pegar esse indivíduo e adaptar adequadamente a cada diretriz para ele.
Será que agora é o aeróbico, como o Elton falou, o bariátrico, antes de fazer a cirurgia? Será que agora, depois da cirurgia, é melhor o treinamento resistido? Então, Eu não estou é... usando os dois de forma, entre aspas, né, vou deixar claro aqui, concorrente, Sim, porque o pessoal utiliza termos quando um ponto de vista é outro, né, como a hipertrofia normal, muscular, aí perfeito. diz assim, É. não, esses treinamentos são concorrentes, Uhum. é por causa das adaptações, né, que o tecido tem a cada um desses tipos de estímulo, como se um estímulo automaticamente anulasse o O outro outro estímulo. Eu vou ter só é magnitudes de respostas diferente. dependentes de outros fatores, né? Mas eu posso ter um misto de respostas. Obviamente, eu não vou ter o máximo de benefícios do treinamento de força, o que eu acho também que é benefício, né? Porque tem muito da ideia da pessoa, do que é necessário, do que é que ela quer com aquele treinamento, mas eu vou ter benefícios de ambos os tipos de treinamento também. Posso estar utilizando uma ferramenta num momento, outra no outro, as duas combinadas, outras ferramentas em outros determinados momentos, desde que sempre, né, primando pela segurança do movimento, né, e a saúde da pessoa. Isso, isso aí deu muito o que falar, não foi alguns anos atrás, essa questão do treinamento concorrente, porque assim, pensando no emagrecimento, falar que não pode fazer os dois numa mesma sessão de treinamento, hoje em dia é um absurdo, né? Falar um negócio desse, porque justamente a justificativa era essa, né? Por exemplo, pensando no emagrecimento. Se o indivíduo fizer o treinamento de força, ele não pode fazer o aeróbico, porque o aeróbico vai silenciar uma via de sinalização ali específica. A mTOR, por exemplo, né? Durante algumas horas, se fizer, o indivíduo não vai colher a máxima hipertrofia. Mas de fato, né? De fato, o exercício, se houver esses dois estímulos na mesma sessão, vai ter sim um certo grau de silenciamento da mTOR, mas a mTOR não é a única via de sinalização para hipertrofia. Outras E, vias de sinalização vão estar sendo ativadas ali durante o treinamento de força, concomitante com o treinamento aeróbico. Né? Esse indivíduo vai estar, sim, colhendo hipertrofia com o sim, treinamento concorrente. Mas aí, Welter, é aquela questão. A gente está falando para quem, né? A gente está falando para para o quem? fisiculturista? Só para o fisiculturista, é óbvio que talvez, né, dependendo ali do período de treinamento dele para a competição, não seja interessante fazer um treinamento concorrente. Mas se a gente está falando do indivíduo entusiasta de academia que está buscando qualidade de vida e estética, por que não? Não é isso? Ele vai estar Por colhendo que os não? benefícios do exato. E outra, Said, as pessoas elas têm uma visão como se o mTOR e a via da AMPK PGC1 alfa, né, que é uma via mais relacionada às adaptações do treinamento aeróbico, como se fossem duas luzes, né? Um eu acendo, a outra tem que estar apagada, um eu acendo. Quando na verdade, se a gente fosse fazer essa analogia, seriam dois vagalumes que ficam piscando constantemente, só que um pode piscar mais rápido ou com uma intensidade de luz maior, o outro continua piscando, certo? Só que em intensidade menor, mais lentamente, as duas vias estão acontecendo o tempo todo concomitantemente, né? Eu posso favorecer a magnitude da resposta e a intensidade da resposta, a duração da resposta, mas eu não deixo de ter resposta. Não, não é que desligue o mTOR, né? O mTOR continua Exato. funcionando. Você pode morrer de fazer aeróbico, você vai ter alguma sinalização de mTOR de algum jeito também acontecendo, só que com menos frequência e com intensidades menores também. É, Com menos enzimas envolvidas no processo, não vou ter alguns tipos de adaptações, mas as vias continuam acontecendo, né? exato. Então, tudo vai depender para quem, né? Qual o objetivo daquele treinamento especificamente que você está aplicando com esse aluno. Então, não existe algo pior e nem ruim, né? E aí, te fazer uma pergunta aqui um pouco mais específica. Então, como que o entendimento da fisiologia do exercício pode nortear aí as orientações nutricionais e também de recuperação aí pós-treinamento?
para esse É, tipo de a gente vai ter situação? guidelines, né, que são gerais. A gente tem que entender o momento em que a gente está utilizando determinadas estratégias. Se eu estou falando de uma pessoa que eu quero emagrecer, a gente tem que entender também que tem que ter, não é apropriado o personal trainer, o profissional de educação física, ele está fazendo trabalho de treinador, nutricionista, psicólogo, tudo ao mesmo tempo. É melhor que existam profissionais específicos de cada uma dessas áreas atuando, e o mais importante, porque eles até atuam em conjunto numa mesma pessoa ou no mesmo grupo populacional, né, em políticas de saúde pública, por exemplo. Mas o mais importante é eles estarem conversando entre si. Eles estarem conversando entre si, porque algumas estratégias nutricionais, elas vão depender do horário que eu estou colocando aquele treinamento, do tipo de treinamento que eu estou sugerindo. Uma pessoa que pensa como estratégia nutricional, uma gradativa, vou dar um exemplo aqui, né? Uma gradativa redução de carboidrato durante o dia para ficar com níveis menores de carboidrato no horário da noite. Mas o cara treina à noite, Oi. o cara está numa fase onde eu estou utilizando o treinamento de força como uma das ferramentas para o processo de emagrecimento dele. Ele pode ter uma queda na performance por causa dessa estratégia nutricional. Então é bom esse alinhamento para que todas as áreas trabalhando junto, a pessoa tenha um maior benefício possível. Porque eu não sei se tu percebe isso, mas ao longo da minha caminhada, né, eu já tenho mais de profissional mesmo assim de salão, de academia, eu acho que eu tenho algo em torno de 8 a 9 anos de academia. Então, ao longo dessa caminhada, a gente vê muita coisa, né? Acho que uma delas é justamente, eu não sei se é ego de alguns profissionais ou falta de conhecimento. Justamente nessa questão que você está falando da interdisciplinaridade, de trabalhar em equipe com os demais profissionais. Porque não dá para promover emagrecimento só o personal trainer. Não dá para promover emagrecimento só o nutricionista, né? Tipo assim, pro nutricionista, você pergunta, gera o processo de emagrecimento no aluno, gera hipertrofia somente com alimentação? Não dá para gerar hipertrofia Não somente com gera. alimentação. Não gera. Emagrecimento, né, que é algo mais específico, só com treino? Não dá emagrecimento só com treino. Levando em consideração que o emagrecimento é a redução da massa gorda e manutenção do homem dessa massa magra. Então não dá. E uma das coisas que eu fico um pouco triste é justamente dessa falta de conversa, Wesley. Porque, por exemplo, nesse exemplo mesmo que você citou, o personal trainer não tem um link com o nutricionista e planejou um treinamento para aquele dia e o nutricionista está querendo reduzir massa gorda do cliente a todo custo e faz um déficit calórico de 1.000 calorias. Aí nessas 1.000 calorias reduz drasticamente carboidrato. Como que esse cara vai render no treinamento? Não é isso? E Isso. aí, já falando do profissional de educação física, como que o profissional de educação física pretende entrar ali no mesociclo de emagrecimento do aluno, mas ao mesmo tempo não manda o gasto calórico do treino que ele prescreveu para o aluno para o nutricionista ter de maneira mais assertiva aquele gasto calórico do treino que foi individualizado para o aluno, para fazer de fato as contagens da caloria bem mais individualizada, né? Fazer as contagens dos carboidratos de maneira mais adequada, das proteínas. Então, infelizmente, essa falta aí de comunicação entre esses profissionais, como você está falando, só quem vai sofrer com isso é o cliente, né? Que não vai estar tendo ali, de uma maneira mais holística, digamos assim, um atendimento mais individualizado, né, Welson? E toda ciência, nesse processo de emagrecimento, essas ciências citadas e outras também, como o próprio profissional de medicina, elas são muito importantes nesse processo. A, por a gente estudar muito, se aprofundar muito numa ciência específica, às vezes a gente vê pelo lado da nossa ciência o resultado da pessoa e acaba achando ser mais responsabilidade de um ou do outro. Mas se a ideia é trabalhar em conjunto, tem que ter essa conversa, tem que ter essa distribuição de responsabilidade. No caso específico do emagrecimento, a gente costuma até escutar muito
A nutrição, a dieta, né? A dieta, não a nutrição especificamente, né? A dieta, eu digo não a nutrição especificamente porque eu não estou me referindo à ciência, né? Eu estou me referindo ao pensamento geral. A dieta é o mais importante, é 70% do processo. Eu queria saber, sinceramente, de onde foi que tiraram esse número, né, de 70%. Por que é 70%? É, uma vez eu perguntei, né? Quando eu vi uma postagem sobre isso, aí eu perguntei na postagem. Mas onde tem a referência? Não, não, é só mesmo a nível ilustrativo, né? Que eu citei isso. A resposta foi essa, né? Está muito bem estabelecido no consenso, no imaginário popular, que as pessoas estão se alimentando muito mal. Sim, Os alimentos, eles muitas vezes são ultraprocessados, esse processo de produção do alimento para melhorar a aparência, gosto e conservação, trazem alguns elementos que às vezes até fazem alguns nutricionistas nem considerarem mais aquilo um alimento, porque macro e micronutriente que é bom tem pouquíssimo, tem muitas outras coisas de fora, né, para dar gosto. Que a população pobre come mal de forma geral, que está fazendo com que a gente tenha mais casos de obesidade do que de subnutrição, como era mais comum na década de 70. E o pessoal que tem um nível aquisitivo médio alto também tem acesso a alimentos em excesso, tem comodidades para conseguir esses alimentos. E está muito bem estabelecido no consenso popular que a nutrição está desregrada, concordo plenamente. Mas por que 70% se também, no mesmo momento em que a evolução tecnológica aumentou essa facilidade de obtenção, conservação de alimento, também trouxe um aumento do sedentarismo de forma geral? Essa própria tecnologia que facilitou o acesso ao alimento, a conservação do alimento, a mudança do alimento, como a solidificação, a hidrogenização, né, da gordura vegetal para fazer a margarina, essa mesma tecnologia fez com que as pessoas não precisassem se levantar sequer para trocar o canal de uma televisão. Hoje você, daqui a um tempo, Said, a gente não vai ter o trabalho nem de apertar o botãozinho, você vai falar ou pensar, né? Pensando um A tempo mais Neurolink à tá aí frente. para isso, a Neurolink. É. E você vai ligar tudo da casa, você vai se locomover do espaço da casa para outro. Igual aquele filme daquele robozinho Sim, que é sim, um sim. Ah, catador de lixo. não sei qual é que tá falando, não lembro o nome, mas eu sei qual Pois é. é, tô querendo me lembrar aqui do nome. E o sedentarismo, ele tem uma parcela igual de responsabilidade nesse processo de obesidade como a má nutrição. Mas por senso popular, e realmente é difícil fazer restrição de alimento, principalmente num período, ou escolher melhores alimentos, né? Principalmente no período onde você tem tudo isso em fartura, você tem tudo isso de forma mais acessível. Antigamente, para você comer um Big Mac, você tinha que esperar uma data especial, ir com seus pais no cinema, no shopping, né? Aí você ganhava. Hoje você pede pelo iFood, vem deixar na sua casa. Tudo bem, concordo com esse processo, mas você está cada vez mais sedentário também. E as pesquisas mostram que são esses dois processos concomitantes que estão gerando esse aumento do sobrepeso mundial e da obesidade também. Os Estados Unidos, da década de 80 para cá, deixou de ter 20% do seu território com obesidade para ter perto de 38%. É um terço da população com obesidade, não é mais um pouco mais de um terço. Não é nem sobrepeso. A população brasileira tem de 51 a 54% com obesidade. E não é só por causa da má alimentação, é por causa também do sedentarismo. Agora,
é tão enraizada essa ideia, né? E eu não estou de forma nenhuma desconsiderando a importância da nutrição nesse processo de emagrecimento, mas é tão enraizada essa ideia que recentemente eu participei de uma audiência pública para resolver os problemas da obesidade no município de Fortaleza, né? Propostas. Representando a educação física estava eu, e como conselho, né? E representando a nutrição, tinham 5 instituições. Tinha a Universidade Estadual do Ceará, tinha um Conselho de Nutrição, tinha uma Associação de Nutrição. Então, tinham muitos mais representantes. Por quê? Porque se tem uma ideia correta de que a gente está se alimentando muito mal, mas a gente não está vendo o outro lado da moeda, né? Que as pessoas estão cada vez mais sedentárias. E eu vou te dizer, Said, é possível uma pessoa frequentar a academia 3 vezes por semana e ainda não bater a quantidade de minutos semanais para ser considerada uma pessoa ativa. Porque não é só o exercício, é a atividade física Física também. no contexto geral. É o tanto que aquela pessoa se move, aumenta um pouco o seu gasto energético durante o dia. Um corpo mais ativo, ele não acumula tanta gordura. Por isso, o exercício é uma ferramenta muito útil para evitar que você tenha sobrepeso ou obesidade. E a partir do momento em que você já é obeso, ele tem que ser associado a outras ferramentas, né, inclusive psicológica, para que esse processo seja mais efetivo. É porque entra muito naquela, né? Se a gente pensar só numa questão alimentar, né, é muito mais fácil gerar aí vai depender do indivíduo também, né? Mas pensando mais na população hoje, é muito mais fácil você aumentar o gasto calórico pelo exercício físico do que você reduzir aquele consumo diário calórico só cortando calorias. É muito mais sacrificante para o indivíduo deixar de Com comer, certeza. de mastigar, para ele, né? Porque ele já vem com esse hábitos aí de anos, né? Então, para fazer isso na hora pra, vai ser mais complicado, principalmente pensando no que você falou, que gradativamente estamos tendo pessoas mais obesas devido à má nutrição e ao sedentarismo, então são anos se alimentando dessa maneira para que seja esse hábito, né, seja quebrado de um dia para a noite, né? E aí eu acho que outro pensamento que a gente tem que ter também, Welton, é que tipo assim, se você tá 20 anos sedentário, 20 anos se alimentando desregradamente. Não é, né, em poucos meses que você vai conseguir emagrecer de maneira saudável, né, de maneira como tem que ser. Isso aí vai demorar, vai levar um tempo. E aí a gente vai entrar num ponto, só para fechar, né, um ponto bem polêmico, que é aquela questão dos emagrecedores, né, onde entra o Ozempic, por exemplo, que aí já não entraria mais nutricionista, nem o educador físico, mas já entraria um médico também na prescrição desses emagrecedores. Mas o ponto que eu estou querendo chegar né, chega no momento que a conta chega, né? Quer seja o número na balança, ou o hemograma lá desregulado, a glicemia e tal, mas uma hora esse indivíduo vai se dar conta de que ele tem que emagrecer. Quando eu falo emagrecer, é porque o importante aí na conta, Welton, não é só reduzir a gordura na balança, não, mas é preservar essa massa muscular aí também pensando em saúde a longo prazo, vários aspectos da saúde. Mas uma hora essa conta vai chegar. E aí quando essa conta chega, o indivíduo, né, acostumado a anos de má alimentação, de sedentarismo, ele não vai de uma hora para outra entrar nessa mudança de hábito, e aí ele pode recorrer a fármacos. E a gente tem problema com isso, Elson, nessa questão do Ozempic, nessa questão do emagrecer a todo custo, né, usando fármacos, enfim. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu As pessoas levam um tempo, né? Eu até brincava muito na época que eu trabalhava como personal trainer, trabalhei muitos anos como personal trainer, que a pessoa tinha um formato de corpo depois de 10, 15 anos com um certo hábito e achava que algumas mudanças de hábito em 2, 3 meses iam resolver o problema. Então, isso é uma característica das gerações atuais. Elas são bem ansiosas com resultados, né?
esse imediatismo que as redes sociais, a internet traz, eles criam esse tipo de demanda, né, por resultados rápidos, peles bonitas, cinturas finas, o que aumenta as intervenções cirúrgicas, porque só o que pode garantir algo muito célere é uma intervenção Instagramável, né? cirúrgica, né, instagramável, é uma intervenção cirúrgica, é o uso de determinados fármacos também, e, e isso tem consequências, né? A gente estuda na fisiologia a homeostase, né? O termo é bem discutível se seria o mais correto homeostase ou alostase, mas a gente entende que é uma adaptação do seu corpo a um certo estado em determinado momento, né, com variações para cima ou para baixo, e que o processo de engorda é uma dessas variações que puxa uma gama de adaptações sistêmicas para um determinado nível. A mesma coisa que o exercício faz. Por que que fisiologia do exercício, se você fosse aprofundar mesmo, é algo complexo? Porque você tem que entender como é que o corpo funciona no repouso e as adaptações que aquele corpo tem em resposta ao exercício e como o corpo funciona em resposta àqueles exercícios, né? Como é o novo limiar de equilíbrio daquele corpo em determinados e múltiplos sistemas. E tanto a intervenção cirúrgica como o remédio, ele traz uma mudança brusca nesse equilíbrio do corpo, que podem ter consequências agudas ou crônicas, né? Podem ter consequências agudas ou crônicas. O Ozempic, ele ainda não é permitido no Brasil, né, para o uso por combate à obesidade. Só que a mesma imprensa que traz essa notícia ensina para as pessoas que a dosagem para o diabético é metade da dosagem para o obeso, a concentração, né? Aí o raciocínio das pessoas, eu tomo o dobro e vai servir para a obesidade, vai, Emagrecer o dobro. vai servir para emagrecer. A Anvisa que só libera para o tratamento de diabetes e em alguns outros países do mundo já estão aparecendo alguns efeitos colaterais, né, que está sendo descontinuado. O comércio está sendo proibido em alguns locais. Outros estão pagando para ver, né? Mas isso é um fato. As pessoas têm um corpo em resposta a um ambiente que ela cria, né? A genética que tem, somada com o ambiente que ela cria, e esse ambiente ele vai se ajustando fisiologicamente àquele formato que ele tem e quer resolver isso de forma rápida, sendo que para aquela pessoa que está acima do peso, o exercício, se ele não for um hábito ainda, se ele é algo que você está adicionando recentemente, ele é mais visto como uma perturbação daquele estado de equilíbrio do que qualquer outra coisa. Então, eu vou demorar para que essa perturbação vire adaptações, para que o meu corpo tenha benefícios dessas adaptações também. Aí a citar, né, algumas adaptações que podem ser positivas para o emagrecimento, adaptações fisiológicas, né, que podem ser positivas para o emagrecimento resultadas do exercício físico. A capacidade respiratória, você pode melhorar a contração, relaxamento de músculos que são envolvidos na respiração. Quanto maior essa expansão desses músculos, melhor a entrada de oxigênio. Eu vou aumentar o meu hematócrito, né, os transportadores desse oxigênio, o corpo. Tem mais. Aí eu tenho consequências disso também, mas depois a gente conversa sobre isso, né? Vou aumentar meu hematócrito, vou melhorar essa distribuição, porque não adianta nada eu ter muitas hemácias, que é um efeito que os fisiculturistas têm em resposta ao anabolizante, por exemplo, que alguns têm até que fazer sangria para diminuir o hematócrito, de tantas hemácias que estão no sangue e começam a ter complicações vasculares.
Então, não adianta nada eu só ter mais hemácia, estar carregando mais oxigênio, se eu não consigo distribuir isso direito, né? Eu vou ter uma angiogênese em resposta ao exercício. Eu posso ter uma diminuição da área da fibra, do tipo 2 principalmente, né? A fibra do tipo 1 ela costuma hipertrofiar, porque ela é mais vascularizada. Não adianta também eu ter mais contato dessas hemácias com tecido, se ao entrar na célula o oxigênio não tiver para onde ir, para funcionar naquele nosso processo de produção de energia, então eu vou ter maiores maiores quantidades e maiores em tamanho também mitocôndrias, e tudo isso são respostas fisiológicas adaptativas, né, com tempo de exercício que contribuem de forma positiva para o emagrecimento. E eu nem citei o déficit calórico do exercício, o aumento do consumo energético de uma massa muscular maior e os hormônios que o músculo libera, que tem efeitos no tecido adiposo, efeitos principalmente na lipólise, na quebra, né, daquele tecido adiposo. E algumas vezes no escurecimento daquele tecido adiposo. Nem citei esses dois efeitos, só mostrei algumas adaptações estruturais que a gente pode ter. Olha o efeito, né, fisiológico de um exercício. Exatamente. Ó. E a gente só começa a colher isso aí, né, inicialmente nas primeiras semanas, de maneira mais pronunciada ao longo dos meses. Né? Então não é do dia para a noite. Né? Infelizmente, do dia para a noite é só a custas de medicamentos, de intervenções cirúrgicas, mas que talvez não vão vir com tanta saúde. Mas, é como a gente está falando, depende. É um obeso? Talvez as intervenções sejam interessantes. Um indivíduo obeso, está lá na obesidade mórbida e tudo, mas se é só por estética, né? Por que não esperar? Né? Enfim, se não tem Perfeito. saúde. Até porque, Said, se eu penso na farmacocinética do Ozempic, por exemplo, eu não tenho as outras adaptações estruturais. É tipo, eu pesquisei no meu doutorado sobre irisina, e muitos efeitos positivos, principalmente no emagrecimento, são vistos como resposta do tecido adiposo à irisina, que é produzida pelos músculos, né? E muita gente pode ter um pensamento simplista: por que eu não pego essa irisina, boto num remédio e taco na pessoa para ter o exercício em cápsula, né? Exato. Porque não é só a irisina, é uma multiplicidade de efeitos que eu tenho Isso. que geram adaptações crônicas no corpo, adaptações agudas e crônicas no corpo, que favorecem o emagrecimento não só no momento que está sendo feito o exercício, mas por eu estar reajustando aquela homeostase, aquele estado de equilíbrio que o meu corpo tem. Então, por mais que eu sintetize eu vou ter um emagrecimento, agudo, principalmente, né? Eu vou perder muito peso rápido, mas o meu corpo não foi estruturado para aquela perda de peso e ele vai fazer o possível para recuperar aquele peso rápido também. Lembrando o conceito inicial, Elton, né, de perca de peso e de emagrecimento. Será que a gente vai estar perdendo peso ou será que a gente vai estar emagrecendo? Né? Isso. Emagrecendo me parece muito mais pelo caminho que tu está traçando, da alimentação e do exercício físico. Será que isso vai acontecer com os medicamentos? Talvez não, talvez seja aquela boa e velha perca de peso, né, que não necessariamente é saúde, que não necessariamente é emagrecimento. É isso aí. Perfeito. Como eu não tenho essas adaptações estruturais, eu não tenho nem garantia de sustentar também aquela perda de peso, né? Porque o que vai estar acontecendo é isso. Tanto que, quando a gente observa a maior parte das dietas, aí a gente pode citar vários estudos que trazem isso, é comum, dentro daquele período de 9 anos, que é o período mais ou menos que dura a vida de um adipócito, coincidência ou não, né? As dietas tendem a vir com reganho de peso também. Um efeito bem interessante dessa redução rápida de peso é que, como eu reduzo a massa magra também,
o meu metabolismo gradativamente vai ficando mais lento. E às vezes, mesmo comendo menos, eu começo a ganhar peso novamente. Sim. Aí o cara, tô quase me matando, já reduzi essa dieta não sei quantas vezes, mas por quê? Porque ele não teve uma adaptação estrutural para sustentar o corpo magro. Sim. Ele só teve aquela perda de peso aguda, em que em muitos casos, principalmente nos meses iniciais, que o cara fica empolgado, é que nem um processo de hipertrofia, né? O cara fica empolgado nos meses iniciais. Perdi 3 quilos nesse mês, perdi mais 3 no outro. Normalmente não chega nisso, não, mas uns 2 quilos, não sei o quê. Se continuar nesse ritmo, no final do ano eu já perdi 20 e poucos quilos. Sonho. É, e Perde depois, muita quando ele começa a água ver, no começo. depois quando ele começa a ver que é um quilinho ali por semana suado, mas desse quilinho ali aumenta 200, 100 gramas e olhe lá de massa muscular, né? Aí ele começa a se desesperar, né? Mas é isso, Elton. É isso. Eu acho que a gente queria te agradecer, né? Principalmente, né? Por ter aceitado estar participando aqui dessa live de hoje conosco e por esse conhecimento que está passando aqui para a gente, porque ficou muito claro a importância do entendimento da fisiologia do exercício, do entendimento aprofundado, justamente para que quando se entre nesse cenário aí de platô, digamos assim, tanto o profissional de educação física quanto o profissional de nutrição e outros profissionais de outras áreas consigam traçar melhores estratégias para continuar promovendo o emagrecimento saudável desse indivíduo, né? Então, fica claro que entender de fisiologia do exercício é conseguir adaptar essa dieta, esse treinamento de uma maneira mais individualizada para esse sujeito, né? Para esse indivíduo. Então, Elton, eu queria te agradecer, cara, pela presença de verdade. O papo tá muito bom. Eu só vou ter que encerrar aqui porque a gente já tá passando do horário para não a live não ficar muito estendida e nem tomar muito tempo do seu Certo. tempo aí. Mas, ó, quer deixar uma palavrinha final aí, Elton, pro Eu pessoal? queria, eu queria agradecer o convite, Said. Para mim é um prazer estar conversando sobre fisiologia. Eu sou um defensor da formação continuada. Eu Sim, acho que conhecimento ele não é para ser pago. Eu acho que ele é para ser gratuito para quem está disposto a fazer o sacrifício, que a pessoa se sacrificar para pagar. Eu acho que conhecimento é para ser gratuito, desde que a pessoa se sacrifique, pelo menos em assimilar aquele conhecimento, em dominar aquele conhecimento. sim. Eu queria até fazer um convite, Said, porque esse, esse tema é um tema muito amplo, muito complexo. Eu tenho um canal no YouTube onde eu tenho uma aula sobre fisiopatologia da obesidade. Eu não sou youtuber, né? Mas eu disponibilizo Conhe- eu disponibilizo Conhecer alguns até coisa. conteúdos nesse canal, Dr. Elton Godinho. Aí, quem tiver curiosidade sobre a fisiologia do tecido adiposo, sobre o papel endócrino do músculo esquelético, pode dar uma olhada nos vídeos lá. Eu sou totalmente a favor que as pessoas se aprofundem no conhecimento para que, por dois motivos, para que a gente preste um excelente serviço para as pessoas, para a sociedade, a gente tem um impacto positivo na sociedade, faz bem para as pessoas e faz bem para a gente ter esse tipo de missão, e também para colocar a nossa formação, né, a formação de educação física, no patamar que ela merece ter, que é que, na minha visão, é de uma profissão reconhecida pela sociedade, onde as pessoas sabem a importância daquele profissional, reconhecer naquele profissional alguém que estuda, que domina aquele assunto que está falando. Então, é por isso que eu faço questão de estar em momentos como esse e de estar sempre divulgando conhecimento para os pares, né? E para os futuros profissionais. Muito bem, muito bem. E emagrecer não tem como. Se não tiver o profissional de educação física, não vai emagrecer. Não Vai perder emagrece. peso, vai acontecer outra coisa, mas emagrecer não vai. Então, por isso que a gente tem que dar importância de fato para esses profissionais, né? Para nós, né? No caso da educação física. Então, assim, pessoal, ó, eu vou daqui a pouco fazer a publicação desse vídeo na nossa home e eu vou deixar o Instagram do Elton, certo? Vocês sigam o Elton, tem muito conhecimento, como ele falou, de graça aqui, gratuito, que ele está disponibilizando. Se você também quiser ter acesso ao livro dele, que ele falou no começo do fisiculturismo, vai ficar aqui
o arroba dele do Instagram para você seguir ele e ver como está adquirindo esse livro e também conhecimento gratuito. Então não deixem de seguir o Elton, certo? Então, Elton, muito obrigado de verdade, cara, por estar disponibilizado o teu tempo aqui. E é isso. Próximos convites vão ser feitos, com certeza. Acesse aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu.